e bem-vindos. Obrigada por estarem presentes aqui no lançamento do livro Imagem Predatória da Cidade, uma etnografia do medo, de Ximeno Rego, que a Etnográfica Press publicou no dia 31 de março e que tem disponível online, em acesso aberto, no site da Etnográfica Press. Temos aqui connosco a autora, naturalmente, a investigadora integrada no Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho, é colaboradora do CRIA na Universidade do Minho e tem como principais interesses em segurança, o crime, a justiça, o controle social, o fenómeno e as políticas da droga, a etnografia e com trabalhos publicados nesta área. Temos também aqui o professor Michel Misse, que é professor de Sociologia do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua principalmente nos temas da sociologia urbana, do comportamento desviante, das drogas, criminalidade, violência urbana, tendo obra publicada nesta área. Temos também o professor Luís Fernandes, professor de Psicologia na Universidade do Porto, dedica-se à caracterização do fenómeno de droga em contexto urbano, sendo que um dos livros que publicou, O Sítio das Drogas, está disponível no site Etnográfica Press, publicou connosco. E foi um dos orientadores da tese que deu origem ao livro que estamos aqui a lançar hoje. Temos finalmente o Renato Vicentini, que é graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em História das Ciências Sociais e da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz. É professor de História das Redes Públicas Estadual e Municipal do Rio de Janeiro e escreveu o pós-fácil para o livro aqui da Ximeno Rego. Temos ainda Luís Cunha, editor da Etnográfica Press, professor da Universidade do Minho, investigador do CRIA, a quem eu agora passo a palavra. Obrigado. Vou ser breve. A minha função aqui hoje é uma função essencialmente institucional, no fundo, de estar aqui a representar o CRIA e a Etnográfica Press. E nessa condição, claro, queria começar por saudar as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui hoje. Não sei como está, há pessoas de certamente vários sítios do país, não sei como é que está o tempo noutros sítios. Em Braga está um belo dia de sol e, portanto, agradeço às pessoas que interromperam, digamos, uma tarde de sábado para estarem aqui. Agradeço em nome do CRIA, da Etnográfica, de facto, essa disponibilidade. E, claro, queria agradecer também a disponibilidade aos comentadores. Há um painel de luxo, de facto, que aqui se junta e que se junta neste momento tão especial da vida de um livro, porque o momento do lançamento do livro é sempre um momento especial em que o livro se dá a conhecer, em que ele é apresentado de facto ao público e pronto, e a partir dali ganha a sua vida própria e faz o seu percurso e, portanto, é um momento de facto especial, é um momento especial para a autora, certamente, e também para a Etnográfica enquanto editora e portanto, é com grande satisfação que agradeço aos três a disponibilidade para estarem. E, finalmente, porque nestas coisas os últimos são os primeiros, felicitar a Ximeno pelo lançamento do seu livro, agradecer-lhe também o facto de ter aceitado editar na Etnográfica Press, desejar também, enfim, o maior sucesso em termos de divulgação e de projeção, enfim, do seu trabalho, que é de facto um trabalho que me parece notável, bastante interessante a vários títulos e certamente enriquece também aquilo que é a coleção da Etnográfica. Queria dizer, finalmente, a Etnográfica Press, enfim, é um projeto que já tem uns anos e que, apesar de tudo, ainda é jovem. Pelo menos neste sentido, é um projeto que, durante os seus primeiros tempos, se orientou fundamentalmente para a reedição de trabalhos, por um lado pela uma coleção, enfim, antiga, Portugal de Perto, que foi reeditada, mas também trabalhos de vários autores que foram sempre reeditados. Neste momento, enfim, digamos de há 2 anos para cá, ela está a encetar de alguma maneira uma nova fase da sua vida, que é o lançamento também de trabalhos inéditos. E eu penso que é importante, é uma aposta que eu queria estar a fazer, de facto, neste momento nesta editora. Penso que é bastante importante. A gente, quando olha à nossa volta, no panorama editorial português, nós, de facto, falta-nos, sinto isso e creio que os presentes que conhecem a realidade portuguesa sentem o mesmo. Não há uma aposta muito clara, muito decidida em termos de edição nas nossas áreas, nas ciências sociais, no modo geral, em termos editoriais. Edita-se quando o autor tem uma espécie de dote, não é? Acompanhar a sua intenção de publicação, e, portanto, quando há financiamento, as editoras até publicam, mas, de modo geral, é muito difícil publicar. Isso nota-se, de facto. Eu acho que, em parte, isso é resultado,
das próprias políticas de divulgação e de produção e divulgação científica, não é? Em que se aposta cada vez mais no texto curto, no paper, que evidentemente tem as suas virtudes, permite uma maior divulgação, permite uma maior internacionalização, chegada mais fácil ao público, mas tem também alguns inconvenientes. Quando certamente também me acompanharam nisso, quando nós olhamos ou pensamos nos clássicos das nossas áreas, da antropologia, da sociologia também, a gente pensa quase sempre, de facto, nos livros que eles produziram. Em alguns artigos de fôlego também, raramente pensamos naquilo que é o modelo do paper, não é? Não sei se veio verificar há muito tempo, se não veio, vamos ver o que é que o futuro nos dirá em relação a isso, mas eu acho que faltam livros, porque o livro permite, de facto, outro tipo de pensamento, um pensamento muito mais estruturado e muito mais encadeado. E eu estava a pensar nisso quando estava a ler o trabalho da Ximenes Rego, porque eu acho que este livro consegue justamente isso. E só o consegue porque é um livro. Ou seja, também não resulta de uma dissertação, certamente, mas consegue isso porque, de facto, isso dá-lhe fogo para ir buscar várias componentes e conseguir criar, de facto, um pensamento que é um pensamento articulado com diferentes componentes, coisa que o paper mais típico dificilmente consegue, que é uma coisa muito focada, muito objetiva, muito é quase de facto uma intervenção laser que vai ali ao ponto e não vai mais do que isso. E portanto eu acho que este livro mostra isso porque a Ximenes conseguiu convocar de facto várias valências, o seu percurso académico também vai um bocadinho nesse sentido. E é isso que, de facto, eu acho que neste momento falta às ciências sociais também, é essa capacidade de pensarmos o conjunto. E para pensarmos o conjunto, eu acho que fazem falta livros. Fazem falta livros onde, de facto, a gente tenha espaço para expormos um pensamento que é um pensamento articulado que precisa de várias vertentes, de várias convocatórias, digamos assim, para ele se expandir. E, portanto, só para concluir, de alguma maneira, o que pretendemos fazer na etnográfica é um bocadinho isso, é um bocadinho dar fogo dentro das nossas possibilidades, que são poucas, como é evidente, mas dentro das possibilidades que temos, dar fogo a essa vertente que parece cada vez mais ultrapassada, que é a questão do livro, de facto, de dar esse tempo ao autor para também construir pensamento e ser capaz de pôr a dialogar com outros autores, e eu acho que a ciência se constrói também assim. Isso faz-nos um bocadinho, faz-nos falta, de facto. Bom, enfim, não vou aqui falar do que a etnográfica pretende ser. Pretendemos dar continuidade ao que estamos a fazer, pretendemos também orientar o nosso trabalho muito para a publicação em papel, vamos ver se isso é possível, tentar chegar às livrarias e tentar, de facto, dentro da nossa, como eu dizia, dentro das nossas possibilidades e condições, tentar dar um fogo ao livro que o livro foi para dentro. E, portanto, é nesse sentido que eu saúdo de uma forma muito especial este lançamento. Acho que é um livro que mostra aquilo que eu acho que os livros devem mostrar, que é essa capacidade de pensar a partir de vários cenários, a partir de vários contributos, e, portanto, felicito também a autora por isso. E mais nada, é um prazer da parte etnográfica, agradeço mais uma vez a disponibilidade e o interesse em publicar na nossa editora, mais uma vez aos presentes, espero que seja um debate interessante. Eu vou assistir e, portanto, vou certamente ver também com atenção. E pronto, é isso. E um bom debate para os quatro, neste caso concreto. E é tudo, Mónica. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Passo então a palavra à Ximene e de seguida ao Luís Fernandes para falarem sobre o livro. Força. Então, muito boa tarde. Começar por agradecer a todos, ao Luís Fernandes, ao Michel Miss, à Mónica Rodrigues, ao Luís Cunha e às pessoas que tiraram uma parte do seu sábado para estarem aqui. E por fim, ao Renato Vicentini, a quem quero muito especialmente agradecer o pós-fácil que li quando o recebi com muita emoção. Este é um dia de celebração para mim, claro. Eu não vou falar do livro, o livro pode ler-se. Prefiro falar do percurso que me trouxe até aqui. É um percurso comprido, marcado sobretudo pela sorte e por encontros felizes com pessoas de enorme calibre intelectual, mas também fantásticas do ponto de vista humano. Este percurso começou no fim dos anos 90, quando fui tarefeira de investigação, ainda na faculdade, e participei em 97 e em 99 na implementação de inquéritos de vitimação no Porto. O objetivo era conseguir, entre outras coisas, uma imagem mais rigorosa do que seria a insegurança na cidade. Esses trabalhos eram coordenados na altura pelo professor Cândido da Agra e de forma mais direta pelas professoras Carla Machado, que já não está entre nós, e Celina Manita. No terreno, a coordenação era responsabilidade da minha amiga Cláudia Rodrigues.
foi aí que me cruzei pela primeira vez com os temas da insegurança e do crime e fiquei primeiro surpreendida e depois cheia de vontade de aprofundar o que as pessoas me diziam. Uma parte substancial destas pessoas sentia a cidade como perigosa e dizia que o crime estava a aumentar e a sofisticar-se constantemente. Vários anos depois, o Luís Fernandes desafiou-me a ingressar no doutoramento em Antropologia Urbana, no SCTE. Eu quero agradecer-lhe de coração esse convite, porque mudou de facto o curso das coisas. E com o doutoramento em Antropologia veio uma espécie de novo amor, que foi a etnografia. Eu li cheia de avidez o Soulside, o Street Corner Society, o The Established and Outsiders, o In Search of Respect, a Utopia Urbana, Nobres e Anjos, A Máquina e a Revolta, Body and Soul, só para mencionar alguns. Não menciono o Sítio das Drogas porque eu já tinha lido muito antes e hoje considero-me com muito orgulho uma etnógrafa. Na altura de pensar na tese, fui recuperar aquela velha curiosidade que me tinha ficado da altura dos questionários de vitimação. Eu acredito que a investigação fica favorecida quando reflete uma curiosidade genuína do investigador. Mas a minha sorte não ficou por aqui. No Porto fiz trabalho de campo na Rua de Baixo, a entrada na rua fez-se através do Estaminé, um escritório que reunia estudantes de arquitetura. Grande parte dos estaminenses, como lhes chamo no livro, são hoje do meu círculo mais íntimo de amigos, e no Rio de Janeiro fiz outros amigos, desde logo a Raquel, a minha principal interlocutora no terreno, com quem partilhei inúmeras aventuras, algumas muitíssimo divertidas, outras algo dramáticas, e claro, tive o privilégio de ter como co-orientador o professor Gilberto Velho, que também já não está entre nós. Os nossos longuíssimos almoços no Porcão de Ipanema, sempre bem acompanhados de caipirosca, são inesquecíveis, e não podia deixar agora de o mencionar aqui. E pronto, e fechado o terreno veio a escrita da tese, que quase 10 anos depois deu origem a este livro. A escrita é muitas vezes um processo doloroso e eu mais uma vez tive a sorte de a sentir ao contrário. Foi um processo longo que me deu não apenas um imenso prazer, mas também serenidade. Foi longo porque pelo meio fui mãe e também estive bastante doente, mas escrever a tese foi sempre uma parte boa do meu dia-a-dia. Foi uma escrita feita do princípio para o fim, de forma quase linear, sem sobressaltos, sempre com gosto, e com dois interlocutores notáveis, o Luís Fernandes no Porto, o Gilberto Velho no Rio de Janeiro e a professora Graça Índias Cordeiro a mediar estas relações. Em todo o caso, se não tivesse uma outra interlocutora, a Manuela Ivone Cunha, dificilmente teria transformado a tese em livro. A atenção que ela me dedicou e o entusiasmo que leva por todo lado é contagiante e foi a Manuela que nunca me deixou perder de vista o objetivo de publicar. Por isso, muito obrigada à Manuela. Pronto, de resto dou a palavra aos convidados na mesa e muito obrigada a todos. Bom, é a minha vez. Falaste pouco tempo, Ximé. Tu és autora, mas se calhar daqui a um bocado tomas novamente a palavra. Deixem-me... Claro que eu podia ficar muito tempo aqui a falar sobre este livro, porque acompanhei desde o início a tese de doutoramento, que é, digamos assim, o terreno no qual assenta depois a feitura do livro que em 31 de março a Etnográfica Press publicou. Podia ficar aqui a falar um monte de tempo, mas tenho 10 minutos, vou tentar ser conciso. Em primeiro lugar, dizer que os de nós que já publicaram livros sabem que o livro tem uma história longa. Cada livro que nós fazemos tem uma história longa e uma história sinuosa, às vezes, desde logo porque encontrar um editor é obra neste país. E eu sintonizo completamente com o que disse o Luís Cunha, acrescentando que hoje em dia vivemos um cenário de excesso de papers e de míngua de livros. Mesmo até porque na vida académica não nos valorizam assim tanto a escrita de livros,
que é uma coisa intensa, que é uma coisa que demora tempo, e demorar tempo nas tarefas não está hoje na moda. Nós temos que responder a índices de produtividade, a indicadores de realização, que se medem anualmente, e um livro leva muito mais do que um ano a escrever. Portanto, não é boa ideia escrever livros hoje. Portanto, a Ximene não teve assim grande ideia, estou a brincar, estou a ser irónico, naturalmente. Ximene, eu também já cá tenho vários livros fora e sei bem a alegria que é dizer, está aqui, agora leiam, embora haja também o sentimento contrário, que é, no dia em que ele sai a público, nós perdemos-lhe a mão, ele deixa de ser o nosso livro. Passa a ser o livro de quem pegar nele, de quem o ler. Eu ia dizer de quem o levar para casa, mas como este é digital, basta ligar o computador. E publicar um livro tem isto de ingrato, é que ele depois pode chegar a muita gente e dessa gente nós não vamos ter notícia, não vamos saber o que é que pensaram. Tu hoje vais ficar a saber o que é que pensa o Michel Nice, o Renato. Agora, a pessoa anónima que abre o computador e que o vai ler, não saberemos. E é uma pena enorme, porque o autor fica sempre muito curioso para saber que feedback é que isto fez na cabeça das pessoas. Mas o livro tem uma história, cada livro tem uma história, e uma boa parte da história deste, que tu já contaste, desde os teus primeiros contactos com os temas do crime e da insegurança no Porto, no Observatório Permanente de Segurança, uma estrutura à qual eu também pertenci, e depois vieste ser minha investigadora num projeto em 2003, acho eu, um projeto que tinha vários países. Eu fiz a parte portuguesa, precisava de um investigador, alguém me sugeriu a Ximene, eu sabendo que ela tinha sido minha aluna, não me lembrava francamente dela, no meio de muitos alunos que tive, e veio a ser minha investigadora, e nasceu aí uma relação em que depois, quando eu colaboro no doutoramento de Antropologia Urbana do ISCTE, com o António Firmino da Costa, com a Graça Índias Cordeiro, com o Luís Batista, com o Gilberto Velho, com o João Pujadas, da Catalunha. Ainda se fizeram 2 edições deste doutoramento, depois foi uma pena ele não ter tido continuidade, e a Ximene veio frequentar a primeira destas 2 edições, não estou em erro, foi a primeira. Bom, e ficou aqui o desafio. E se continuássemos com o tema do sentimento de insegurança? Mas era um desafio enorme. Porquê? Porque normalmente nós na etnografia estudamos coisas palpáveis. Um bairro, uma esquina, um bar, um grupo social específico que tem gente de carne e osso, e portanto conseguimos nomear o objeto, e o objeto tem materialidade. O problema é que aqui era o sentimento de insegurança, que é um objeto imaterial. Para já é um sentimento. Os sentimentos são ressonâncias psicológicas de qualquer coisa externa. Aqui o externo era a cidade infunde medos, cria-nos imagens, ou nós criamos imagens dela, algumas delas são imagens de insegurança, daí o título da tese da Ximene, a imagem predatória da cidade. Claro, o sentimento é uma coisa psicológica. E como é que se apanha isto na etnografia? Este era o desafio metodológico. Portanto, eu diria que a Ximene meteu ombros à tarefa de fazer uma etnografia do imaterial, de um objeto imaterial. Em segundo lugar, do ponto de vista do objeto e do ponto de vista teórico, foi também um desafio. Porque não havia ainda uma abordagem etnográfica deste objeto em Portugal. E, portanto, o livro, neste aspecto, é pioneiro. Eu vou dizer aqui uma frase que é altamente discutível, mas eu vou dizê-la porque há um primeiro grande trabalho em livro sobre sentimento de insegurança em Portugal, em 2004, da Carla Machado, que se chama Crime e Insegurança, Relatos do Medo e Imagens do Outro. É um livro publicado na altura na Editorial Notícias, já desapareceu, e também resulta de uma tese de doutoramento, aliás dirigida pelo Cândido Veiaga, de quem já aí falaste. Este é um primeiro marco do tema em Portugal, que fica para a posteridade em livro, e eu acho que este teu livro pode ter um peso equivalente bastantes anos depois
resulta de um trabalho também muito aturado, um trabalho de grande fogo teórico, um trabalho muito bem escrito, tal como era o da Carla. Escreves muito bem, Ximene, e eu prezo a questão da escrita, até porque tenho um bocado esta vaidade de achar que sou escritora também, numa outra vertente minha, que é de pseudónimo, não importa. Importa é que eu valorizo muito a escrita e com os meus orientandos estou sempre muito atento a isso e instigo-lhes a boa escrita. E para escrever bem tem que se ler muito e até tem que se ler romance e ficção e poesia. Nós precisamos dos discursos, da multiplicidade dos discursos, para que o discurso científico seja mais rico, seja mais polissémico. E o teu livro tem isso. Portanto, estes eram assim as grandes coisas que eu queria apontar acerca dele. Dizer que trabalhar contigo na tua investigação de doutoramento foi também a oportunidade de estar com esse senhor que era o Gilberto Velho e que nos deixou obra, e portanto aqui não falo no passado, falo no presente. A obra de Gilberto está viva. Nós tivemos o privilégio de privar com ele e de poder discutir com ele tantos temas em que ele era sábio, e foi uma oportunidade excelente poder tê-lo conhecido, como foi também uma oportunidade trabalhar com a Graça Índias Cordeiro, com quem entretanto fui reeditando algumas colaborações, e portanto e agora, quando olho para o livro, ele para mim é testemunho de tudo isto, não é? Depois um livro, lá está, tem uma história. Para mim, ele tem esta história. Quanto ao objeto propriamente dito, o Michel e o Renato falaram melhor desses objetos, da questão do crime, da insegurança, desses objetos que perpassam todo o teu livro. Queria dizer uma última coisa. Ele relaciona muito bem aquilo que eu acho que a etnografia deve fazer, que é relacionar o micro com o macro. Tu no Porto estudaste uma rua, a Rua de Trás, ela não... Olha, eu agora disse o nome verdadeiro. Bolas. Chamaste a Rua de Baixo. E no Rio de Janeiro estudaste uma praça. Portanto, uma rua e uma praça que abrem para o macro, que é o medo à cidade. Um objeto de que todos nós participamos, porque todos nós temos experiência de urbanitas e do medo que já sentimos, por vezes, em certos momentos, em certos espaços, no confronto com vários atores, com o lado predatório que ela apresenta. E, portanto, esta relação que fazes entre o micro e o macro, e eu tinha mais umas 20 coisas para dizer e vou-me calar, porque já esgotei os meus 10 minutos. E agora, a quem nos está a ouvir, mãos à obra, leiam o livro, porque ele vale a pena. Muito obrigada, Luís. Deu mais 30 segundos. Vou então passar a palavra ao Michel Miss. Uma boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer poder partilhar dessa mesa de lançamento do livro de Ximene Rego sobre a imagem predatória da cidade. E por várias razões. Em primeiro lugar, porque se trata do resultado de uma etnografia muito bem feita, muito bem conduzida, e também, o que também não é muito comum, muito bem apresentada. Quer dizer, você tem o resultado etnográfico apresentado de forma bastante adequada, elegante, que torna o livro bastante atraente, mesmo para o leitor não especializado. O tema e os contextos escolhidos pela Ximene para realizar o seu trabalho, à primeira vista, poderiam parecer um pouco, digamos, polarizados demais. Afinal, o Rio de Janeiro é uma cidade reconhecidamente violenta, o que não é o caso do Porto. E, por isso, poderia-se sugerir que essa polarização exagerada entre uma cidade representada como muito violenta, como é o caso do Rio, e uma cidade representada como uma cidade bastante tranquila, sem grandes problemas de segurança pública,
poderia suscitar ao leitor a ideia de que o trabalho seria muito facilitado. No entanto, o que nós vamos verificar é o contrário. Uma vez coordenando uma pesquisa de vitimização no Rio de Janeiro, nós verificamos, curiosamente, o que a literatura já havia constatado, mas empiricamente, quando nós constatamos, nós sentimos a questão na sua inteireza. Os bairros do Rio com maior taxa de homicídios eram os bairros onde os seus moradores consideravam os bairros menos violentos e mais tranquilos. E os bairros do Rio de Janeiro, né, mais tranquilos, com a menor taxa de homicídio, como, por exemplo, Copacabana, os bairros da Zona Sul, são os bairros onde os moradores têm mais medo da violência e onde eles acham que lá ocorre mais violência do que em qualquer outro lugar. Essa separação, vamos chamar assim, né, entre representações de cidades, de bairros, e mesmo de ruas, mais ou menos violentas, e a comparação com os dados empíricos que demonstrem ou não que esses bairros ou essas cidades não apresentam essa taxa toda de violência, é muito significativo. Né? Vários estudos franceses, ingleses, norte-americanos, espanhóis, já haviam chamado a atenção para essa diferença entre a representação do medo da violência ou do sentimento de insegurança e a realidade em que essas questões se davam. Em língua portuguesa, são pouquíssimos os trabalhos. Portanto, o trabalho da Ximene vem ocupar um espaço importante na medida em que vem completar, junto aos trabalhos realizados em outros países, uma etnografia e uma interlocução com essas questões a respeito da insegurança, do sentimento de insegurança, do medo, né, de se viver numa cidade de forma muito oportuna e importante. No Rio, no Brasil, também há estudos, poucos, mas também já, inclusive uma dissertação de mestrado que eu orientei há um ano atrás, foi defendida há um ano atrás, do André Luiz Soares, muito bem feitinha, muito bem feita e muito bem elogiada pela banca, em que ele procura exatamente investigar o quanto a discussão internacional sobre a violência, sobre o sentimento de medo, de insegurança, etc., encontrava um maior ou menor respaldo no caso do Rio de Janeiro. Ele não pôde se beneficiar do trabalho da Ximene, mas muito provavelmente, a partir de agora, ele vai incorporar esse trabalho nas suas reflexões, nos seus trabalhos futuros. Ele pretende desenvolver o doutorado dele sobre o mesmo tema. Enfim, de forma a não ocupar muito tempo dos nossos colegas que nos assistem e que participam dessa mesa, eu gostaria de enfatizar a relevância dessa publicação pela Etnográfica Press, não é? E o quanto eu, particularmente, me sinto honrado de poder partilhar desta mesa com os colegas, os Fernandes, e Luiz Cunha e outros que aqui estão, e especialmente com a Ximene Rego, que me deu essa oportunidade com o seu convite para participar aqui hoje. Eu peço desculpas pela barulheira que provavelmente vocês devem ter escutado ao fundo, mas é que, infelizmente, está tendo uma reforma aqui em casa, eu não tive como fugir ao compromisso, claro, tive o maior prazer em estar aqui presente. De modo que eu me desculpo por eventual mal-estar provocado por esse barulho. Ok? Um grande abraço para todos e um prazer, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Era essa, Michel, muito obrigada. Vou passar então a palavra ao Renato.
Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma honra estar presente nessa reunião. Boa tarde aos professores presentes. Um parabéns à Ximene. Estou muito honrado fui muito honrado de ter sido convidado a participar desse livro, escrevendo o pós-fácil. É uma leitura que me despertou muita coisa, uma leitura que me atravessou de muitas maneiras. Ximene trabalha um tema complexo, trabalha um tema de dificílima abordagem, e ela faz isso com maestria, faz isso com um embasamento teórico profundo, traz relatos, traz uma metodologia muito bem conduzida. Parabéns pelo ineditismo desse trabalho em língua portuguesa. Para mim é uma honra muito grande estar presente no lançamento desse livro. Parabéns ao pessoal da editora, desejo sucesso aí a esse lançamento. E quando eu fui convidado a participar desse pós-fácil, eu não tinha muito mais o que dizer, a não ser como esse livro me atravessou, né? Eu sou professor das redes municipal e estadual aqui do Rio de Janeiro. Sempre trabalhei em áreas periféricas, tanto da cidade quanto das cidades do entorno, da região da Baixada Fluminense, uma região que o público português aqui presente não deve conhecer bem, mas o público brasileiro certamente já ouviu falar, uma região onde o tema da insegurança, o tema do medo é sempre presente, por ser uma região composta por cidades tão violentas ou mais que o Rio de Janeiro. Trabalhei 7 anos na cidade de Belford Roxo, uma cidade por muito tempo apresentada como uma cidade mais violenta que o Rio. Até hoje há essa percepção lá. Atualmente eu trabalho no subúrbio do Rio de Janeiro, numa escola onde 80% dos alunos são alunos de favela, são alunos de comunidades pobres. Atualmente eu também sou professor no complexo prisional do Jericinó, mais conhecido como Complexo de Bangu, dou aula de História na penitenciária de Bangu 6, que é uma penitenciária que reúne presos de uma determinada facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Então, o tema da violência e o tema do medo, o tema da sensação de insegurança, da percepção do medo, é um tema que atravessa a minha vida, é um tema que atravessa o meu trabalho, é um tema que eu não consigo ver fora do meu cotidiano e fora daquilo que eu faço. O livro da Ximene me atravessou tanto no macro quanto no micro, na medida em que ele trouxe para mim elementos para que eu pudesse pensar, desde o plano mundial, que a gente vive hoje, com uma extrema-direita que vem tomando o mundo, e onde essa extrema-direita cresce, principalmente manipulando os medos das pessoas, a questão da alteridade que está presente do início ao fim no livro da Ximene, essa questão do outro, do contato com o outro, como a extrema-direita vem manipulando essa questão da alteridade, desse outro, né? Quem é esse outro do medo? O livro da Ximene desperta essa questão na gente. Quem é o outro que nos provoca? Partindo da realidade do Rio de Janeiro, partindo da realidade do Porto, onde essas questões são colocadas, essas questões podem ser generalizadas para a gente pensar várias outras realidades, né? O outro pode ser o imigrante, o outro pode ser o homossexual, o outro pode ser a etnia minoritária de uma determinada região, e como esse medo do outro vem sendo trabalhado para que líderes extremistas vão chegando ao poder no mundo. Aqui no Rio de Janeiro, foi o berço político do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele sai daqui, do Rio de Janeiro, ele nasceu em São Paulo, mas a carreira política dele começa na cidade do Rio de Janeiro e começa dialogando com o medo. Bolsonaro, que hoje é um fenômeno nacional, ele, antes de tudo, é um fenômeno carioca.
O primeiro discurso do Bolsonaro, os primeiros discursos dele é de combate ao criminoso comum. É o discurso da pena de morte, castração química para estupradores, deixar as prisões em situação degradante, de sofrimento, para que quem esteja lá seja punido ao máximo. E tudo isso foi dialogando com o medo da população carioca, população fluminense, a população do nosso estado. E depois, é evidente, o Bolsonaro agregou mais temas ao seu discurso de ódio e conseguiu escalonar até a presidência da República. Então, o livro da Ximene traz elementos para a gente pensar essa realidade brasileira, essa realidade carioca, e, ao mesmo tempo, ele é um livro que me atravessou também no micro. Ele é um livro que me jogou para o mundo, mas também me jogou para o meu bairro. Eu pensei nas cancelas que estão sendo postas no meu bairro, pelo discurso da insegurança, as grades que vão sendo colocadas. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, cada vez mais gradeado, cada vez mais cercado, cada vez mais cerceado, e o quanto o livro da Ximene me trouxe para a questão da identidade dialogando com a alteridade, porque muitas das vezes eu me vi no lugar desse outro do medo, esse outro que ela traz no livro. A minha figura, hoje já não mais tão jovem, mas até bem pouco tempo atrás, bem jovem, nascido e criado em favela do Rio de Janeiro, saí da favela há apenas 10 anos, há uma década que eu moro fora de favela, mas toda a minha vida foi dentro de favela. Como a minha figura despertou reações que me traz no livro. Desde de reações simples, de você estar passando numa madrugada na rua e você vê pessoas atravessando, senhoras perguntando que horas tem, ou tentando puxar assunto para quebrar um clima de medo, seguranças de ruas que antes eram abertas e públicas e hoje tem pequenos grupos de segurança ou até milícias tomando conta e que começam a apitar quando eu passo. E eu não estou falando de um passado distante, eu falo hoje. Tem regiões do meu bairro que, se eu passar hoje, segurança começa a apitar e começa a vir grupos de segurança e me abordam para perguntar onde eu estou indo, com quem eu vou falar, e sobretudo quando eu estou sozinho, né? Quando eu estou ao lado da minha esposa, que é uma mulher branca, esse clima já ameniza um tanto. O livro da Ximene, muitas das vezes, me colocou nesse lugar do outro, do que desperta o medo. E tudo isso eu coloquei, todas essas reflexões eu coloquei, ainda que de maneira breve e superficial, no pós-fácil. Mesmo depois de ter escrito, esse livro continuou me provocando e me trouxe para a questão dos meus medos, né? Como sendo esse outro do medo, esse outro da insegurança urbana. Que medos isso me desperta, né? Quais medos eu tenho e que estratégias eu utilizo para lidar com os meus medos na cidade do Rio de Janeiro, sabendo que eu ocupo esse lugar? Quais as minhas reações diante de uma patrulha da polícia que passa? Como é que eu ajo numa região que eu sei que é controlada por milícias? Então, o livro da Ximene é um livro muito rico, que foi me atravessando em múltiplas fatias, passando da minha experiência pessoal como cidadão brasileiro, passando pela minha experiência de cidade e da região da cidade que eu ocupo, que é a Zona Norte, o subúrbio do Rio de Janeiro, passando para a questão da política carioca, que é totalmente pautada pela questão do sentimento de segurança e insegurança pública. Eu citei aqui Jair Messias Bolsonaro, mas na última eleição, em 2018, nós elegemos um governador cuja única promessa de campanha era atirar de fuzil na cabeça dos traficantes de droga. Basicamente, ele só falou isso. E depois que foi eleito, falou em atacar favelas com míssil, inclusive. É um cara que, quando a polícia aparecia matando criminosos, uma das vezes ele apareceu na cena do crime, comemorando e vibrando, e o quanto isso aumentou, na época, a popularidade dele junto à opinião pública.
Então, o livro da Ximene foi me colocando em camadas. No meu particular, na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo, né? No mundo, esse mundo cada vez mais dominado pelo medo e por sensações de insegurança, que levam homens como Donald Trump ao poder, né? Orbán, agora recém-eleito na Hungria, e por aí vai, né? Tantas figuras que fizeram as suas trajetórias mobilizando os medos, as inseguranças, sobretudo no tecido urbano. Bom, acho que já falei demais, provavelmente já estourei meu tempo aqui por muito. Peço licença a todos, tá? Estou passando a fala. E, mais uma vez, eu agradeço a Ximene pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato. Ximene, algum comentário a fazer? Tirando agradecer mais uma vez ao Luís Fernandes, ao Michel Missi e agora ao Renato Vicentini, não, muito obrigada a todos, gostei muito de vos ouvir, foi um prazer. Muito obrigada. Se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta que queira fazer, esteja à vontade. Alguém? Não? Pronto. Então, se não houver alguém, ficamos por aqui. Agradeço muito a presença de todos, da Ximene, dos convidados e de todos os que estiveram a assistir. Muito obrigada. Leiam o livro. Não se esqueçam, acedam ao site Etnográfica Press, na Open Edition Books, tem lá o livro na íntegra, disponível, em acesso aberto, uma leitura extremamente interessante e muito enriquecedora, e muito obrigada a todos. Um resto de boa tarde, bom dia, aí no Brasil. Muito obrigada. Deus, então, obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Deus, obrigado.